Oi, pessoal! Hoje nossa conversa vai ser sobre alguns recursos argumentativos, que são alguns mecanismos que nós dispomos, para produzirmos os nossos textos opinativos, os nossos textos argumentativos, expositivos e argumentativos. São algumas maneiras de nós embasarmos os nossos argumentos e até mesmo sabermos utilizá-los da melhor maneira possível. Eu trouxe para vocês duas possibilidades de trabalhar com a argumentação. Vamos ver quais são elas. Para tornar mais convincente as ideias defendidas em um artigo de opinião ou entre outros gêneros argumentativos, os articulistas empregam estratégias diversas de argumentação. Aqui veremos duas, que é o argumento por raciocínio lógico e a argumentação por comparação. Primeiramente, veremos o argumento por raciocínio lógico. Argumento por raciocínio lógico. Uma das estratégias empregadas em gêneros argumentativos para persuadir o leitor é um argumento por raciocínio lógico. Nele são apresentados ao leitor informações que estabelecem uma relação direta de causa e consequência. Ou seja, o articulista, que é a pessoa que produz o texto argumentativo, o texto opinativo, ele vai dispor desses recursos para apresentar a sua argumentação. Eu trouxe aqui para a gente um fragmento do texto do Dr. Drauzio Varella, que vai falar sobre a problemática do cigarro, que é um prejuízo tanto para o fumante quanto para as pessoas que vivem próximo a esse fumante, podendo ocasionar as mais variadas doenças que acabam sobrecarregando o sistema de saúde. Olha o que ele diz no texto dele. O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. O que o Dr. Drauzio Varella faz aqui dentro do texto dele? Ele vai usar a argumentação por raciocínio lógico. O que ele sugere? Bom, se eu não quero que ninguém próximo a mim, eu não quero que ninguém sofra com os danos de drogas tão maléficas, por que eu posso permitir o uso do cigarro? Seria incoerente. É uma questão de raciocinar em relação aos malefícios tanto da maconha, da heroína e do crack, como também do cigarro. Além disso aqui, pessoal, a gente pode observar a argumentação por comparação. Outra estratégia argumentativa muito comum é a comparação, com a qual o autor estabelece contraste, fazendo paralelos, destacando semelhanças ou diferenças entre os elementos abordados no texto. Quando se relaciona algo pelas suas diferenças, ocorre uma comparação por diferença ou contraste. Olha lá, um exemplo. Eu peguei esse fragmento de texto que vai falar de uma problemática que ocorreu no Enem em 2009, que foi o vazamento de algumas questões. Com isso, o exame perdeu, um tanto, a credibilidade, as pessoas ficaram muito insatisfeitas com o ocorrido. E aí esse texto vem falar da responsabilidade, vem fazer um comparativo entre a esfera jornalista, e as autoridades educacionais. Vejamos o que ele fala. A quebra de sigilo nas provas do Enem, em 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. O que ele faz aqui, pessoal? Ele compara. Bom, se a imprensa é responsável pelo sigilo dos seus informantes, dos seus contatos, as autoridades educacionais também devem resguardar o Enem, devem proteger essas informações. Porque o Enem ele não vai mexer apenas com a vida do candidato, de quem está concorrendo a uma vaga na universidade,
mas ele também vai influenciar na vida da família desse candidato, nas escolas que preparam constroem toda uma estratégia preparando esse candidato. E se contar também o próprio candidato, que cria tantas expectativas em relação a esse processo seletivo. Então, o que o texto fala pra gente? O que ele compara? Bom, se o jornalista deve ter essa preocupação, né, de proteger, de guardar o sigilo, as autoridades relacionadas ao Enem também devem ter a mesma preocupação, que é a proteção dessa prova, que é o sigilo dessa prova, já que ela abrange tantos âmbitos, é tão importante para tantas esferas sociais. Dessa maneira, a gente observa a comparação que o articulista faz, né, entre o sigilo das fontes jornalísticas, como também a necessidade do sigilo das questões da prova do Enem. Gente, essas foram as minhas orientações em relação a dois processos, né, a dois recursos argumentativos que podem nos ajudar. A argumentação por raciocínio lógico, assim também como a argumentação por comparação. Ambas podem ser inseridas no texto, tá? Com a finalidade de envolver argumentos mais bem embasados, mais convincentes, mais bem estruturados, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.